No domingo passado a gente comemorou 12 anos de organização da igreja. Na época nós éramos pouco mais de 30 membros, 30 pessoas que assinaram a ata de fundação da igreja. 8 anos antes disso, a gente estava chegando aqui no bairro para começar a igreja. Isto é, há 20 anos, pouco mais de 20 anos atrás, fazíamos a primeira reunião de estudo bíblico lá em casa, numa salinha de 3x4 e tinha espaço para mais gente ainda. Hoje Deus nos deu uma casa maior, que a gente está desfrutando aqui. Temos pouco mais de 100 membros na igreja. 2 outras igrejas em processo de implantação. E temos um potencial para crescer nesses próximos anos. Quando eu olho para trás, eu vejo que Deus é capaz de fazer com tão pouco. E quando eu olho para frente, eu creio que Deus é capaz de fazer muito mais. O salmo de hoje é o Salmo 145. Esse foi o último dos salmos escritos por Davi, do Saltério. Ele mistura aqui a sua fala pessoal, seu testemunho pessoal e as experiências do povo de Deus, do povo de Israel. Assim como Davi, a nossa história se mistura com a história do povo de Deus ou a história da igreja. Nós somos a igreja. Nossa história, a minha história, a sua história, é a história da igreja. E a grande ênfase dessa história é o caráter e os propósitos do seu autor. Por isso, o Salmo 145 dedica a ele, ao Deus único, todo louvor e glória, honra e poder. Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão
e satisfaz de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Senhor, que a gente consiga expressar como Davi, louvores ao Senhor, corações agradecidos que reconhecem tua grandeza, tua bondade, misericórdia, tua fidelidade, tua justiça, Senhor. E que a gente aprenda a proclamar isso com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas motivações. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos a adorá-lo, a servi-lo, a amá-lo, a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E que assim a gente passe a outras gerações o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor. E guia-nos nessa noite, Senhor, para te exaltarmos, que saiamos daqui com o coração cheio de gratidão ao Senhor e cheio de desejo de adorá-lo, de servi-lo, prazerosos por sermos servos teus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 145 é um acróstico também. Existem mais outros 5 ou 6 salmos que são assim. Isto é, a primeira letra de cada versículo desse salmo é uma letra do alfabeto hebraico. Só que o alfabeto hebraico são 22 letras, e esse salmo tem 21 letras, 21 versículos. Nos manuscritos mais antigos que foram achados recentemente, encontraram um acréscimo, e aí acrescentaram no final do versículo 13, na segunda parte do versículo 13. Na verdade, há uma outra parte, que é a letra que faltava aí. A 14ª letra do alfabeto hebraico. É interessante que, no caso aqui do alfabeto hebraico, de Aleph até Tau, o louvor a Deus é manifesto. No Novo Testamento, no grego, de Alfa a Ômega, Deus é adorado. E hoje, de A a Z, aqui, no nosso país, na nossa cidade, na nossa igreja, Deus está sendo adorado. E eu espero que seja verdade. Não no nosso culto. Aqui adorar a Deus é mais fácil, mas na nossa vida, que de A a Z, do começo ao fim, em todos os momentos, o Senhor seja adorado, seja colocado como o Senhor da vida, o Senhor da minha vida, da sua vida, o Senhor da igreja. Um hino de louvor, assim deve ser a nossa vida, um hino de louvor ao nosso Deus, ao Senhor da nossa história. Nesse salmo, alguns atributos de Deus são destacados, de forma bastante evidente aí. Eu quero que você só acompanhe comigo onde ele é destacado aqui. No versículo 3, ele diz: grande é o Senhor. O hino que a gente acabou de cantar manifestou isso claramente, né? Grande é o Senhor. No verso 8 e 9, ele diz: benigno e misericordioso é o Senhor. Ele trabalha esse tema no verso 9 também. No verso 13, aquela parte que eu falei, a segunda parte diz: o Senhor é fiel. E no verso 17, justo é o Senhor. Temos
5 atributos de Deus destacados aqui: sua grandeza, a benignidade e misericórdia, e eu vou juntar também a fidelidade e a justiça de Deus. E em cima especialmente dessas 3 ênfases, eu gostaria de meditar no Salmo 145 junto com vocês. A grandeza de Deus. Em que isso nos afeta? Como isso atinge sua vida? Faz você repensar a vida? Às vezes nós criamos conceitos de Deus que são fruto da nossa imaginação, ou fruto de informações que a gente colheu ao decorrer da vida, dos nossos pais, da nossa onde fomos criados, de coisas que a gente ouviu aqui e ali, e que a gente tomou como verdade. Mas a gente precisa voltar para a palavra de Deus e entender que Deus é esse. Quem é o Deus das Escrituras? E aqui ele vai destacar em primeiro lugar a grandeza de Deus. Essa grandeza de Deus é insondável. Insondável, que ela não pode ser medida, não pode ser dimensionada, mas ela é percebida nos atos de Deus através da história do seu povo. E ao pensar na nossa pequena história aqui, de 20 anos, eu fiquei lembrando de como no início da igreja, nós éramos um grupo com exceção de mim, de mulheres e crianças. Depois de alguns adolescentes que chegaram e compuseram o grupo, como Deus é capaz de formar uma igreja saudável através desse grupo tão limitado? Mulheres, crianças e adolescentes. Só o cuidado e a paciência de Deus para demonstrar o seu poder, a sua grandeza. E eu quero dizer para você que é exatamente quando somos fracos que Deus se faz forte. É na tua fraqueza, na nossa fraqueza, que Deus demonstra o seu poder. Porque enquanto nós somos fortes e capazes e autossuficientes, não precisamos desse Deus todo-poderoso. Mas quando nós somos limitados, pequenos, sem recursos, aí Deus mostra o seu poder. Aí Deus mostra a sua capacidade de transformar, de superar os obstáculos. Aí a grandeza de Deus transparece. Na nossa fraqueza, o poder de Deus aparece. Dos versos 4 a 7 aí desse salmo, Davi talvez não tivesse noção do alcance das suas palavras. Ou talvez tivesse. Porque ele não estava olhando para a sua geração. Ele estava olhando para o seu Deus. E isso faz toda a diferença. Às vezes nós olhamos aqui para a igreja e pensamos: mas está bom do jeito que está. Por que a gente vai tentar fazer alguma coisa além do que a gente pode? Porque eu estou olhando para Deus, o Deus grande, poderoso. Quando eu olho para esse Deus, eu não posso ficar almejando: está bom do jeito que está, vamos ficar por aqui mesmo. Mas eu não quero almejar coisas grandes para mim. Eu quero almejar coisas grandes para demonstrar esse Deus. É isso que os versículos 4 em diante está falando. Eles queriam mostrar às próximas gerações os poderosos feitos do Senhor. Você não está aqui para demonstrar ou para dizer: o meu Deus é grande porque Ele cuida de mim. Você está aqui para dizer: o meu Deus é grande porque Ele pode cuidar de você e dos seus filhos e dos seus netos e de todas as gerações que se seguirem.
Porque esse Deus é grande. Ele não é um deusinho que eu guardo no meu bolso, que me serve nas horas úteis. Ele é o Deus que me guia, que fala e eu obedeço. Não é um Deus que eu manipulo conforme eu quero. É um Deus a quem eu sirvo. Deus não me serve, eu o sirvo. Esse é o Deus grande, esse é o Deus todo-poderoso. As gerações a partir de Davi, do Salmo 145, aprenderam a adorar a Deus. Mas muitos deles no meio do caminho se desviaram. Muitos deles voltaram-se para si mesmos, para os seus interesses, e deixaram o Deus Todo-Poderoso. E isso teve um custo alto na vida de muitos deles e na nação. E eu quero dizer para você que, mesmo quando você está longe de Deus, você continua sendo igreja. Você não deixa de ser igreja. Ah, mas e quando eu estiver no pecado? Você é igreja no pecado. Isso envergonha a Deus. Isso compromete o testemunho nosso. O testemunho do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós carregamos o ser igreja conosco. Onde formos e o que estivermos fazendo, nós somos igreja. E devemos anunciar às próximas gerações, nossos filhos, netos, amigos, colegas e os filhos deles e netos deles, que Deus é grande. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. O grande herdeiro de Davi, o filho de Davi, como é chamado nos evangelhos, é Jesus. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Lembra o que gritou o cego? Filho de Davi. Os poderosos feitos foram até N gerações à frente em Jesus. E eu acho muito interessante pensar nesses poderosos feitos de Jesus, não como sendo as curas que ele fez, não como sendo a libertação dos endemoniados, e nem como sendo a multiplicação de pães e peixes. Porque essas coisas foram temporárias. Eu refiro-me ao perdão dos pecados. Eu refiro-me à morte e ressurreição de Jesus, que abriu o caminho para a eternidade, para um relacionamento com Deus. Eu refiro-me à autoridade que Jesus conquistou de salvar vidas. Esses são os poderosos feitos do Senhor. Esses feitos chegaram até nós. Hoje nós proclamamos um Deus em Cristo, que é capaz de salvar aquele que se aproxima dele, em fé, em arrependimento, que é capaz de perdoar aquele que já ouviu o Evangelho, que já se arrependeu, mas que caiu de novo, mas que quer voltar. Esse Jesus é capaz de perdoar e de dar a gente uma nova opção de recomeçar. Esses são os poderosos feitos de Deus que nós anunciamos, desfrutamos e anunciamos. A ênfase dos poderosos feitos de Deus aqui no Salmo são as intenções salvadoras de Deus. Deus quer salvar o seu povo. Deus tem planos para o seu povo. Nós somos os portadores dessas boas novas. E agora temos a opção de parar e guardar as boas novas para nós ou continuar sonhando. Vamos ficar estagnados, tendo esse Deus conosco, ou vamos continuar os desafios de proclamar o Evangelho? A gente ouviu aqui sobre a Meva hoje. Há 30 anos atrás, quase isso. 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu estava lá.
muitas dificuldades, muitos problemas, muitos momentos em que a gente pensou em desistir, estava sozinho, não tinha outro casal, tínhamos que sair, não tinha quem fosse nos substituir. E aí a coisa não vai. E de repente, a aldeia onde eu estava, que não haviam convertido, já tem pastores hoje, pastores indígenas. Deus levou adiante a sua obra. Aquilo que a gente achou que não ia para frente, já havia anos que estava lá e não tinha, Deus levou adiante. O trabalho é dele, a obra é dele. Catolé de Zé Ferreira, Santo André e outras cidades às quais Deus vai nos levar. A obra é dele. Nós precisamos continuar sonhando, precisamos continuar aceitando o desafio de levar o Evangelho. Os seus parentes, os seus amigos, seus colegas de trabalho, de escola. Nós temos o desafio de ir lá, mas eu já testemunhei, eu já falei, não tem jeito, o pessoal não se arrepende. O Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, é capaz de fazer isso. Ah, mas eu não sei como é que vai ser o meu futuro, e isso e aquilo, e eu estou tentando ir de um outro jeito. Deus vai guiá-lo. Deus vai direcioná-lo. Não se precipite, não queira fazer do seu jeito. Deus tem o seu tempo, a sua hora, o seu jeito de fazer as coisas. Muitos de nós talvez estejamos ocupados demais com os nossos afazeres, nossas ocupações, para levar esse legado a outras gerações. Mas eu quero te lembrar, o que Deus foi capaz de fazer com tão pouco, e o que Deus é capaz de fazer com a gente, tão pouco. Mas o nosso Deus é grande. O desafio é, você está dentro desse grupo de chamados para segui-lo e servi-lo? Desse grupo de pessoas chamados para levar o seu legado a outras gerações? Você vai continuar? Segunda ênfase do texto, como eu disse, a partir do verso 8 e 9, ele fala sobre a bondade e a misericórdia de Deus. E aí ele começa a dizer que as obras de Deus revelam o seu caráter, bom e misericordioso. Davi podia falar de Deus como sendo um Deus bom. Quantos livramentos de Deus! Desde a época de garoto, quando pastor de ovelhas, ao lutar com ursos e leões, ao enfrentar gigantes, ao destruir exércitos, ao ser cercado por outros exércitos, está com a vida por um fio. Quantos livramentos Deus proporcionara a Davi. A bondade de Deus em cuidar dele. Mas também Davi podia e pôde falar da misericórdia de Deus, em perdoá-lo várias vezes diante dos seus erros. A gente conhece alguns dos salmos que manifestam isso. Até hoje nós louvamos a Deus pelo que Ele fez na vida de Davi. E porque Davi serve para nós como referência. E você que talvez esteja longe de Deus, rebelde em relação a Deus, olha para Davi. Davi já fez isso. O homem segundo o coração de Deus já andou longe, mas ele voltou. Eu quero que você veja comigo capítulo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. É o salmo de confissão de Davi. E no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Deus, cria de novo em mim
um coração puro. Meu coração não está puro, não é reto, não está legal. Eu andei por caminhos tortos. Mas de novo, Senhor, cria em mim um coração puro. Me traz de volta para o centro do teu caminho. Não me deixa andar por onde eu tenho andado. Eu tenho andado longe do Senhor, mas eu quero andar de volta. Davi sabia valorizar as misericórdias do Senhor. Se nós trouxéssemos para cá, quantos de nós Deus já afastou do mal? Quantos de nós caminhamos a passos largos para relacionamentos destrutivos? Mas quantas vezes o Senhor já nos livrou? Pela sua palavra, pelo seu ensino, pelos seus filhos, pela comunhão, os relacionamentos, pelo temor em conhecê-lo pessoalmente, o nosso andar com Ele. Esses que experimentaram ou estão experimentando a bondade e a misericórdia de Deus, esses é que falarão da glória do reino de Deus. E é isso que o Salmo continua dizendo. Se você prestar atenção aí, dos versos 11 a 13, ele repete 3 vezes a ideia de reino. Reino é poder, é domínio, é autoridade. E ele começa a falar, aqueles que experimentaram a bondade e a misericórdia de Deus, falarão da glória do seu reino. Verso 11. Falarão do domínio, da autoridade de Deus na vida. Reconhecerão o seu poder. O domínio que começa na nossa vida, no verso 11, é estendido a outros, no verso 12. E a outras gerações, no verso 13. O que começa em nós, se espalha no espaço e no tempo. Esse é o reino de Deus. Por isso, Jesus disse que o reino de Deus era semelhante a uma pequena semente, que lançada se torna um grande arbusto, que se espalha. A semente que nós lançamos no coração de alguém, no coração de um filho, no coração de um colega, de um amigo, no coração de alguém lá em Catolé do Zé Ferreira, lá em Santo André, pode se tornar uma grande árvore, que vai atingir muitas outras pessoas e que vai gerar muitas outras sementes. Qual a extensão disso? No tempo e no espaço eu não sei. Mas o reino de Deus continua crescendo. O domínio de Deus na vida de pessoas continua se espalhando. Nosso papel é proclamar o reino de Deus, lançar a semente do reino, esperar que ela frutifique no coração das pessoas. E qual é essa semente? A bondade e a misericórdia do Senhor para com a sua vida. O seu testemunho é a melhor semente que você tem. O efeito que a palavra de Deus provocou na sua vida é a semente do Evangelho, que você precisa passar adiante, para que pessoas dos mais distantes lugares e das mais distantes épocas venham a conhecer o Evangelho. Eu acho que o céu vai ser um negócio impressionante, maravilhoso, porque de repente alguém vai chegar para você e falar: ah, você também foi salvo? Você sabia que eu tenho uma parte na sua salvação? Aí você vai falar: mas quem é você? Ah, eu vivi lá em 1800 e alguma coisa. E pois é, eu fui um dos missionários que foi para o Brasil, lá da Europa, lá dos Estados Unidos, e fui lá no Nordeste pregar, né? E fui lá não sei aonde testemunhar. Imagina isso. Agora imagine o seguinte: você poder chegar para alguém de gerações lá na frente, no céu, e dizer:
eu tenho parte na sua salvação também. Ou alguém vem para você e fala, você foi aquele que pregou para não sei quem, que pregou para não sei quem, que pregou para não sei quem. Pois é, eu fui salvo por causa dessas pregações, porque você lançou a semente do reino, que se espalhou e que atingiu o tempo, fora do nosso tempo. Esse é o reino de Deus, do qual Deus te chamou para fazer parte. E você quer trocar ele por outro reino? Terceira parte do Salmo, e eu vou associar aqui o verso 13, ou a metade do 13, o Senhor é fiel com, justo é o Senhor, do 17, e aproveitar esse contexto aí. Deus fiel e justo. A palavra fiel, que aparece no 13, é uma palavra hebraica que significa aquele amor que nunca falha, o amor fiel, constante. E esse amor fiel, essa fidelidade de Deus é expressa aqui de 4 diferentes maneiras. Primeiro, no verso 14, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Socorro para os que vacilam ou estão prostrados, ou estão prostrados. Mesmo que tenhamos caído, e muitas vezes é exatamente quando estamos caídos, que aprendemos a conhecer a Deus. Porque o amor de Deus é fiel. Porque Deus continuará te amando. Quando você se surpreender na lama, e eu já me vi várias vezes aí, e penso, Deus, mas eu não tenho qualificação para ser teu filho, muito menos para ser um líder. E aí você ouve a expressão de Deus, eu já te perdoei, vá e não peques mais. Que coisa maravilhosa, né? Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Esse é o amor fiel, que disse lá para a mulher perdoada, né? Não para a mulher adúltera, porque ela foi perdoada. Ele disse para ela, vá e não peques mais, eu não te condeno. E Deus já disse para mim várias vezes, vá e não peques mais, eu também não te condeno. E é isso que me faz estar aqui hoje. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho, eu não estou aqui porque eu sou extremamente fiel, eu estou aqui por causa da fidelidade de Deus, do amor fiel de Deus. É Ele que me faz subir nesse púlpito, domingo após domingo, para pregar. É Ele que me faz olhar para minha esposa e agir como um marido, para as minhas filhas como pai, e para esse mundo como um filho de Deus, um testemunho de quem aprendeu a amar a esse Deus fiel, que tem um amor constante por nós. Quantos caídos estão aqui, que voltaram? Por que voltaram? Quantos ainda voltarão? A quantas pessoas a gente precisa contar o nosso testemunho de que Deus é fiel? Não o nosso testemunho de que, eu estou bem, está tudo bem na minha vida, está tudo jóia. Não, é o testemunho de que, eu estou muito mal, mas Deus me sustenta. Eu não estou legal, mas Deus continua fiel. Muita gente precisa ouvir isso, porque elas estão tão no buraco, que quando você chega lá parecendo que está tudo bem, ela se sente mais no fundo ainda. E às vezes a gente precisa dizer, eu também sou falho, tenho os mesmos problemas, mas é a graça de Deus que me sustenta, é esse Deus fiel que me mantém de pé.
Verso 15 e 16. Essa fidelidade de Deus se estende a todas as suas criaturas. Todas as suas criaturas. Mateus capítulo 5, verso 45. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Descreve que as chuvas Deus as derrama sobre os maus e bons. Que os pássaros e as flores também são sustentadas por Deus. E elas servem de exemplo para nós. Deus sustenta toda a sua criação, todo ser vivente. Como diz lá no finalzinho desse salmo. Deve louvar o Senhor, porque é Deus quem os sustenta. Mesmo que em alguns momentos da nossa vida a gente atribua a outras pessoas ou a outras circunstâncias a nossa felicidade, o nosso sustento, a gente tem que lembrar que por trás dessas pessoas, por trás dessas circunstâncias, Deus está. E eu quero ler um texto com vocês em Oséias. Oséias capítulo 2, versos 7 e 8. Oséias 2, 7 e 8. Você conhece a história de Oséias, nós estudamos inclusive num acampamento sobre isso. Mas nessa história, Deus manda o profeta casar-se com uma mulher que vivia na prostituição. E ele fala: Oséias, você vai amá-la e casar com ela como sua esposa. E ele faz isso. E mesmo assim essa mulher trai continuamente o seu marido, o profeta de Deus. E ainda assim Deus fala: vá lá e cuide da sua mulher. Vá lá e supra a necessidade da sua mulher. Olha versos 7 e 8. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Quando essa mulher se viu longe de tudo, sem recursos, sem condições, ela falou: vou voltar para o meu marido. Só que ele diz, ela não sabia que mesmo quando ela estava longe, era eu que cuidava dela. Deixa eu dizer para você que está longe de Deus, mesmo que você está longe, mesmo que você está dizendo que o seu Baal lá, o seu emprego, sua fonte de recurso financeiro, o seu amante, como diz ela aqui, é o que te provê, saiba que por trás dele é Deus quem te provê. É Deus quem continua te sustentando. É o amor fiel de Deus que continua suprindo as suas necessidades. Como fez com esta mulher que não reconhecia o amor do seu marido por ela. Quer nós reconheçamos ou não, quer você reconheça ou não, Deus continuará cuidando de você. Esse é o nosso Deus. Por isso a gente tem que adorá-lo, servi-lo, amá-lo. Esse é o nosso Deus. Esse amor, um amor constrange. Finalmente, os versos 17 a 20. O Deus justo é destacado aqui no Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Todos os seus caminhos, todas as suas obras. A quem Deus
acolhe, a quem Deus fala ao coração, a quem Deus demonstra que Ele está. E aí ele diz, cada versículo seguinte, é 18, 19 e 20. Deus está, 18, perto está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus está perto dos que o invocam. Ah, mas eu invoquei a Deus e Deus parecia tão longe. Continue. Talvez você esteja longe, mas continue a invocá-lo, porque Deus está perto, o texto diz, de todos os que o invocam. Um versículo que nós mencionamos aqui na semana passada, que foi um dos primeiros que a gente tinha lá na fachada da igreja, é Isaías 55, 6, que diz quase a mesma coisa, nessa ideia de todo aquele que invocar ao Senhor vai tê-lo perto. Mas no verso 19 aí do Salmo 145, além de estar perto dos que o invocam, no 19 ele diz, ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Deus ouve os que o temem. Ouve os que o temem. Mas Deus não me ouve. Agora deixa eu perguntar, você o teme? Tem sempre dois lados aí, não é? Você teme a Deus? O que é temer a Deus? Você o respeita? Você o admira? Você busca conhecê-lo ou fazer o que ele quer, espera de você? Dizer que eu respeito o meu pai, se eu não o escuto, se eu não estou nem aí para os seus conselhos, se eu não valorizo a sua companhia, é mentira. Você não respeita o seu pai. Se você diz que teme a Deus, você o ouve, você tem prazer em estar com Ele, você o busca, você gosta de ouvir a sua voz, então você o teme. A gente tem que aprender a temer a Deus, a respeitá-lo, a amá-lo, a andar com Ele. Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Deus se dará a conhecer aqueles que o temem. Deus está longe, talvez falte temor, respeito, admiração no nosso coração em relação a Deus. E finalmente o verso 20. O Senhor guarda a todos os que o amam. O Senhor guarda os que o amam. E novamente a ideia que, será que o Senhor me guarda? E eu pergunto, será que você o ama? O amor fiel de Deus continua aqui. Mas junto com a fidelidade de Deus, existe a justiça de Deus, que Ele destaca nessa última parte. E essa justiça de Deus requer uma contrapartida nossa. Requer uma resposta nossa à sua bondade, à sua misericórdia, ao seu amor fiel, à sua grandeza. E a contrapartida é temor, amor, aprender a desfrutar dEle, ter prazer na presença dEle, invocar o seu nome. Este só será um culto de louvor a Deus, e a nossa vida só será um culto de louvor a Deus quando houver no nosso coração um reconhecimento verdadeiro da grandeza de Deus, do seu poder, da bondade, da misericórdia de Deus. Quando vimos isso na nossa vida, começamos a perceber, e da fidelidade e justiça de Deus, do amor fiel. Aí sim nós poderemos dizer, como Davi, o salmista aqui,
o verso 21. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao seu santo nome, para todo sempre. Que o Senhor faça não só desse momento um culto a Deus, mas que o Senhor faça da nossa vida um culto a Deus. Que proclame essas qualidades de Deus, que anuncie a outras pessoas e a outras gerações quem é o Deus grandioso, bondoso, misericordioso, fiel e justo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor revelou a nós. Isso já é grande demais para nós, Senhor, compreendermos. Por isso nos ajuda, Senhor, a viver em coerência com essas verdades que aprendemos. E aqueles que duvidam, ó Deus, dessas verdades, fala-lhes ao coração, mostra-lhes quem o Senhor é. Se o Senhor, através do Teu Espírito, não se revelar a nós, não adianta nada falarmos aqui domingo após domingo. Por isso continuamos dependentes, Deus, de que o Senhor nos convença da Tua verdade, daquelas expressas na Tua palavra, dessas que proclamamos hoje aqui. Por isso, Senhor, que nossa vida manifeste esse Deus grandioso, misericordioso e com todas as outras qualidades que falamos aqui. Que a gente possa não só desfrutar disso, Deus, mas estender o conhecimento do Senhor a outros. E que essa semente eterna do reino de Deus nos encante, Senhor. Saber que o Senhor está nos fazendo participantes da Tua eternidade. E da Tua eternidade na vida de outros. Então, louvado seja o Teu nome, Deus, por ter nos chamado para participar do Teu reino, da Tua igreja, para sermos povo Teu, representante Teu aqui. Então, abençoa o Teu povo, Deus, e ensina-nos a sermos fiéis no nosso papel de testemunhas de quem o Senhor é. Oramos em nome de Jesus. Amém.